Boa noite, Brasília. Está começando Emprego e Educação. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema bem polêmico. Você sabe estudar? Para isso, nós convidamos o professor Marcelo Alcântara, um experiente professor que trata do ensino e da aprendizagem. Professor Marcelo, uma boa noite. Boa noite, Gil. É um prazer estar aqui no seu programa, estar aqui com seus telespectadores. E você tem razão. Aprender a estudar hoje em dia é, acho que, a principal dificuldade dos nossos alunos. Muito se fala na universidade que os alunos chegam sem base, que hoje temos muitos alunos, mas o problema não é esse. O problema principal é como esse aluno vai conseguir acessar os conteúdos que ele precisa. O senhor é professor em qual instituição de ensino em Brasília? Eu dou aula há 15 anos na Universidade Católica de Brasília, formei em Biologia na Universidade de Brasília, onde fiz o meu mestrado, e nesses 15 anos na Universidade Católica, trabalho fundamentalmente na área de saúde, ministrando aulas de bioquímica e, ultimamente, tenho feito parcerias com o mestrado em educação, participando de uma pesquisa sobre como o estudante universitário aprende, sob a coordenação do professor Afonso Galvão. As pesquisas mostram que mais de 80% das crianças que entram no ensino fundamental não concluem o ensino médio e, basicamente, quase que 90% dos alunos também não chegam no ensino médio ou também não concluem o ensino fundamental sem haver a repetência. Muitas das vezes disse que esse é um problema dos professores que não sabem dar aula. Mas pelo que você está falando, é um problema também do coitado do aluno que não sabe como estudar, né? Eu tive um curso, eu dei o curso na Escola Dromos agora, com bastante sucesso. A professora Amabile me convidou e eu, com grande prazer, aceitei dar esse curso. E ao final do curso, nós fizemos uma avaliação com os alunos. E o interessante foi um aluno que colocou o seguinte: eu me interessei muito por esse curso, porque meus pais sempre me mandam estudar, mas nunca me disseram como fazer isso. E pela primeira vez eu tive acesso a alguém que me dissesse como estudar. E como estudar? Passa por decoreba, aquelas velhas fórmulas, ou existem técnicas mais inovadoras hoje disponíveis? A decoreba, Gil, é um negócio complicado. A decoreba leva o aluno a ter um conhecimento que não serve para nada. O que importa, na nossa visão, é que conhecimento não é acúmulo de informação, é capacidade de ação. E a maneira pela qual os alunos aprendem hoje em dia os leva a adquirir uma série enciclopédica de conhecimentos, mas na hora que é necessário utilizar esses conhecimentos para alguma coisa, eles não sabem como fazer. Não sabem a aplicação. A chamada teoria e prática não estão em funcionamento, então. De maneira nenhuma. Ou seja, a teoria, e mesmo a teoria é uma teoria solta. No caso da matemática, por exemplo, na universidade sempre temos as disciplinas básicas. O aluno entra, faz aquela matemática e depois o professor diz para ele algo do gênero: olha, tenha fé que alguma hora você vai precisar disso. Na hora que ele for precisar, obviamente ele não vai conseguir correlacionar o que ele viu sem contexto com a hora da aplicação. Então fica solto e o aluno não está estudando da maneira correta. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o curso que você tem sobre Isso. ensinando a estudar. Lógico. Mas, ainda dentro desse tópico, este curso também é válido para os professores, ou seja, saber como aplicar uma aula? Olha, quando nós damos o curso na instituição de ensino, a primeira coisa que nós fazemos antes de ministrar o curso aos alunos é ministrar um workshop aos professores. Por dois motivos. Não adianta eu informar o meu aluno algumas técnicas e o professor não estar apto a utilizá-las. E você tem toda a razão. O professor é o ponto fundamental dessa mudança de paradigma do aluno. A mudança do paradigma da decoreba para a mudança do paradigma da aplicação do conhecimento. As escolas, muitas das vezes o professor chega em sala de aula e não tem um preparo adequado. De outro lado, chega o aluno, como você está dizendo, e também não tem o preparo para absorver aquela informação. Você acredita que, trabalhando o aluno, você vai ser capaz de dar a ele instrumentos de, por exemplo, como absorver melhor o pouco ou o intrucado conhecimento que é repassado a ele em sala de aula? Aqui o caso não se trata nem de acredita. Pesquisas têm demonstrado que o estudo individual deliberado é a principal ferramenta que leva qualquer pessoa
a atingir um nível de expertise em qualquer assunto que ela queira. Isto nos remete a dois aspectos principais. Primeiro, o deliberado, e o segundo, o queira. O queira, o desejo do aprender, eu acho que é o principal aspecto necessário para que o aluno aprenda. Então, e a deliberação é o quê? Ele deliberar por vontade de... A deliberação nos leva ao seguinte: o ensino ele tem dois aspectos importantes pelo lado do aluno, pelo lado do aprender. O primeiro é a metacognição. O que é isso? É quando o aluno se dá conta dos seus processos de aprendizagem, e o segundo é a autorregulação. No momento em que ele se deu conta de como ele está aprendendo, a que ferramentas, a que instrumentos ele pode acessar, como ele vai alterar as suas rotinas, de modo a chegar finalmente a uma maneira produtiva de aprendizagem. No próximo bloco nós vamos aprofundar então essas ferramentas que são passadas no seu curso, tá bom? Estamos esperando. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos daqui a pouco com Emprego e Educação. Estamos de volta com Emprego e Educação. Hoje entrevistando o professor Marcelo Alcântara sobre como estudar. Um desafio para qualquer estudante hoje na vida, tanto do ensino fundamental, médio, como também da universidade. E não somente no ensino regular, mas também para a vida, né? Olha, Gil, esse curso começou uns 4 anos atrás, quando, após inúmeras tentativas nas disciplinas que eu dou, de mudar a minha maneira de dar aula, mudar a maneira de prova, mudar estilo de aula, e percebendo que não havia uma resposta, começamos a perceber, em conversa com alguns colegas, de que talvez o problema não tivesse na maneira como eu ensino, mas na maneira como o estudante aprende. Começamos então a dar algumas dicas de estudo e o resultado foi excepcional. A partir desse momento, algumas dificuldades que tínhamos passamos a não ter. E surgiu a ideia, e isso foi crescendo com uma equipe consultiva de alto nível que a Intelecto possui, e montamos então esse curso. E ele é formado em quantas etapas, esse curso? Esse curso são 10 aulas. Nessas 10 aulas nós começamos a discutir por que o aluno aprende, como é que o aluno se organiza e, fundamentalmente, pequenas técnicas, pequenas maneiras pela qual o aluno, se estudar observando este tipo de segmento, ele vai poder ter um sucesso muito grande. O que se percebe é que o aluno gasta um tempo muito grande com uma eficiência muito baixa. Se ele tiver uma certa ordenação no estudo, ele pode estudar menos tempo e ter um resultado muito melhor. E dura 20 horas, você está dizendo? Dura 20 horas, feito em 10 semanas. Por quê, Gil? Nós não queremos dar um curso, nós queremos mudar um hábito. E eu não mudo um hábito dando 20 horas de curso numa semana. Então são 2 horas semanais, no qual discutimos algo com o nosso aluno, ele tem uma semana para aplicar, na volta vemos como isso funcionou e aí vamos, dessa maneira, progressivamente mudando os hábitos do aluno. Após o curso, tem uma reciclagem, por exemplo? Olha, nós damos garantia. Isso é uma coisa interessante. Uma garantia de aprendizagem. Uma garantia de aprendizagem. Se após o curso, alguma aula que o aluno perdeu, ou que ele tenha dúvida, ou mesmo todo o curso, se o aluno resolver que gostaria de rever a aula ou rever o curso inteiro, basta entrar em contato conosco e nós agendaremos para que numa próxima turma ele assista ao curso sem nenhum custo adicional. O nosso compromisso é com a mudança da atitude do aluno. E essa mudança, ela não passa também pelos pais? Não seria importante o pai também participar em algum momento deste curso? É interessante isso que você falou. Na nossa segunda aula, que é a aula de organização do estudo, quando dado em ensino médio, nós sempre pedimos que o pai esteja presente. Porque às vezes o pai, na ânsia de dar o melhor ao filho, esquece que ele tem 15 anos, 16 anos, 17 anos, tem que ter tempo para namorar, tem que ter tempo para viver, para conhecer a vida. E o aluno acaba cheio de atividades. Nós organizamos essa agenda do aluno com o aluno e com o pai ao lado. Essa é uma etapa importantíssima. Porque, como você estava dizendo agora há pouco, não é a quantidade de estudo, mas a forma como você estuda. Então, você pode estudar menos tempo,
ter um hábito saudável de passear com os amigos, namorar e mesmo assim ter um bom rendimento na escola, né? Gil, o que importa, o que você falou, é o estudo para a vida. O relatório Delors da ONU diz que 4 pilares são importantes hoje em dia para que a pessoa tenha sucesso. Aprender a aprender, aprender a fazer, a questão da iniciativa, aprender a conviver, aprender a trabalhar em grupo e aprender a ser, a questão de valores. A Intelecto está montando um programa que abarca todos esses 4 pilares, começando pelo aprender a aprender, que é o nosso caso. O que nos importa é preparar uma pessoa para a autonomia, para que ele possa, na sua vida, ter um sucesso por conta própria. Muito bem, professor Marcelo, parabéns pela sua iniciativa e sucesso no seu programa, tá? Muito obrigado, é um prazer ter estado aqui, estado com seus telespectadores. Sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. O Emprego e Educação fica por aqui. A você, o meu muito obrigado e uma boa noite.